Parlamentares esperam retomar a discussão sobre o aborto em 2020. A reportagem de Levi Guimarães. Membros da ala conservadora do Congresso, que cresceu na atual legislatura, têm como uma das metas para 2020 retomar projetos que mudam a lei que rege o aborto. Hoje, a prática só é autorizada em caso de risco de vida para a mãe, gestação causada por estupro ou quando o feto tem anencefalia, este último caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal. No Senado, tramita uma PEC que garante a inviolabilidade da vida desde a concepção. Ou seja, caso entre em vigor, a proposta proíbe a interrupção da gravidez em qualquer hipótese, inclusive as que estão previstas na Constituição. A matéria tramita na Comissão de Constituição e Justiça e chegou a ser pautada no mês de maio, mas a votação não aconteceu. O senador Marcos Rogério, do DEM, é um dos que pedem a aprovação da PEC. O Brasil é pró-vida e não pró-aborto. É o tema da sociedade. Não, o tema da sociedade é o tema da vida, da proteção da vida, desde a concepção. Ninguém defende nenhuma medida interventiva no sentido de abortar, de matar, de executar crianças inocentes e indefesas. O texto da relatora, a deputada Juíza Selma, do Podemos, mantém a previsão do aborto para os casos de estupro e risco de morte da mãe, mas alguns senadores preferem o texto original. O senador Fabiano Contarato, da Rede, vai na contramão e defende a atual legislação. Eles estão querendo acabar com o artigo 128, que é desde 1940 que está no Código Penal. Então eu acho que essas três hipóteses devem ser mantidas como estão. As duas desde 1940 e a terceira recepcionada, como já foi decidida no caso do Supremo Tribunal Federal. A Câmara também discute uma proposta para endurecer ainda mais a lei do aborto. É o Estatuto do Nascituro, um projeto que define o feto como um sujeito de direito, de modo a proibir a interrupção da gravidez em qualquer circunstância. Segundo o texto, se a gestação for resultado de violência sexual, a gestante recebe acompanhamento psicológico e o feto uma pensão alimentícia de um salário mínimo até os 18 anos de idade. O projeto pode avançar em 2020 na Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. De Brasília, Levi Guimarães. Olha, tema para lá de cabeludo, polêmico, gera muita divisão, muita discussão, muito calor e muitas vezes pouca luz. Eu acho que há uma banalização do aborto em curso hoje em dia nos países, inclusive desenvolvidos, inclusive no Ocidente. E isso é muito perigoso. Antigamente, pelo menos, se entendia que o aborto é uma decisão trágica, traumática da mulher, porque envolve interromper uma gravidez e, de certa forma, assassinar, sim, o seu filho em gestação na barriga. Hoje em dia, já tem progressistas radicais enaltecendo o aborto como um ato de coragem, de independência, meu corpo e minha vida, essa bandeira toda feminista que ignora que existe uma outra vida ali, né? Eu acho muito importante lembrar o quão sagrada é a vida desde a sua concepção. Agora, claro, casos extremos de violência, de estupro, tudo isso envolve muito sofrimento. Eu acho que é preciso ter muito debate ao longo desse processo da PEC na sociedade, mas a ideia geral de lembrar o quão sagrada é a vida humana desde a sua origem e lutar contra essa banalização do aborto, isso tudo eu acho muito saudável para uma sociedade.